Sabiam que nos Estados Unidos existem leis que parecem ter saído de um filme de comédia? Pois é, algumas são tão absurdas que é difícil acreditar que são reais. Hoje, vamos mergulhar no mundo das leis mais bizarras que, de alguma forma, ainda existem por lá. Preparem-se para dar umas boas risadas e ficar de queixo caído. Vamos começar pelo Alabama, um estado com regras bem peculiares. Primeiro, acreditem se quiser, é ilegal dirigir com os olhos vendados. Sim, isso mesmo. Parece óbvio, né? Quem em sã consciência faria isso? Mas a lei existe para garantir que ninguém tente bancar o personagem de filme de ação na vida real. Fica a dica. Mantenha os olhos na estrada e as vendas bem longe do volante. Ainda no Alabama, temos uma lei que parece uma piada pronta. É proibido usar um bigode falso na igreja, se lhe provocar risadas. Imagina a cena: você tá lá, concentrado no culto, e de repente alguém com um bigode postiço começa a fazer todo mundo rir. Aparentemente isso já foi um problema sério o suficiente para virar lei. A diversão tem limites, pelo menos dentro da igreja no Alabama. Agora, vamos para o frio do Alasca. Lá, as leis envolvem um dos animais mais icônicos da região. O alce. Uma lei antiga, e bem específica, diz que é proibido empurrar um alce para fora de um avião em movimento. Fico me perguntando qual foi a sequência de eventos que levou à criação dessa regra. Como um alce foi parar dentro de um avião em primeiro lugar? E quem teve a ideia de empurrá-lo? É um mistério que talvez nunca seja resolvido. E não para por aí. Ainda no Alasca, se você estiver caçando alces, cuidado com seus sussurros. Existe uma lei que proíbe sussurrar no ouvido de alguém durante a caça de alces. Será que os alces têm uma audição super sensível a sussurros? Ou será que era para evitar distrações que pudessem causar acidentes? De qualquer forma, silêncio é ouro na hora da caça. Descendo para o calor do Arizona, encontramos mais leis inacreditáveis. Uma delas diz que é ilegal deixar um burro dormir numa banheira. Essa lei surgiu por volta de 1920, depois que um burro de um fazendeiro, que dormia numa banheira velha do lado de fora, foi levado por uma enchente, quando uma represa se rompeu. O burro sobreviveu, mas a cidade teve um trabalhão para resgatá-lo. A partir daí, para evitar novas aventuras aquáticas com burros, a lei foi criada. O Arizona também leva a sério a proteção da sua flora. É estritamente proibido cortar ou mover um cacto saguaro, aquele cacto gigante que vemos nos filmes de faroeste, sem uma permissão especial. Esses cactos são um símbolo do estado e podem viver mais de 150 anos. A multa por danificar um deles pode chegar a milhares de dólares e até render uma pena de prisão. Então, se for ao Arizona, admire os cactos, mas mantenha a distância. Mudando de cenário, vamos para o Kentucky. Lá, durante a época da Páscoa, a venda de patinhos coloridos é um assunto sério. É ilegal vender patos, coelhos ou outros filhotes que tenham sido tingidos de cores artificiais. Essa lei visa proteger os animais, já que o processo de tingimento pode ser prejudicial, e, infelizmente, muitos desses bichinhos eram comprados por impulso e abandonados depois do feriado. Uma medida importante para o bem-estar animal. Agora, Louisiana. Já pensou em pregar uma peça em um amigo, enviando uma pizza para casa dele sem ele saber? Louisiana. Essa brincadeira pode te custar caro. Existe uma lei que proíbe enviar mercadorias, como pizzas, para o endereço de alguém sem o consentimento da pessoa. A multa pode chegar a $500. Essa lei foi criada para combater trotes que acabavam dando prejuízo para as pizzarias e incomodando os moradores. Chegamos a Vermont, onde as leis ficam ainda mais estranhas. É proibido assobiar debaixo d'água. Sim, você ouviu direito. Eu nem sabia que era fisicamente possível assobiar debaixo d'água. Mas aparentemente, em Vermont, eles se adiantaram e já criaram uma lei para isso. Fico curioso para saber se alguém já foi multado por tentar quebrar essa regra durante um mergulho. Para fechar nossa lista com chave de ouro, temos uma lei que é o auge do absurdo, embora sua origem exata seja um pouco incerta. Muitas vezes atribuída a Connecticut. É proibido atravessar a rua andando de mãos, ou seja, fazendo uma bananeira. Imagina a habilidade necessária para fazer isso. Por que alguém faria isso? E por que proibir? Talvez para evitar que ginastas de rua causem um caos no trânsito. É uma daquelas leis que nos fazem pensar. O que se passava na cabeça de quem a escreveu? E aí, gostaram de conhecer essas leis malucas? O mundo da legislação é cheio de surpresas e pedaços da história que sobrevivem de formas muito engraçadas. Cada uma dessas leis, por mais estranha que pareça, tem uma pequena história por trás, mostrando um pouco da cultura e das preocupações de cada lugar
em diferentes épocas. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu com essa viagem pelas leis mais bizarras dos Estados Unidos. Se você conhece alguma outra lei estranha, seja dos Estados Unidos da América ou de qualquer outro lugar do mundo, deixa aqui nos comentários. Eu adoraria saber. E claro, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.